A casa de Otávio Brandão nunca dormia de verdade. Mesmo à luz do dia, havia algo ali que permanecia em vigília, como se cada parede observasse em silêncio quem ousasse sentir demais. O luxo era impecável, frio, calculado. Nada fora do lugar, exceto a ausência que dominava tudo. Quem entrava naquela mansão não sentia acolhimento, sentia a advertência. Por que uma casa tão grande parecia sempre vazia, mesmo habitada? Porque ali não se vivia o luto, apenas se administrava a dor. Por que Otávio Brandão parecia tão distante do próprio filho? Porque para ele, emoções eram perdas de controle, e controle era a única coisa que ainda acreditava possuir. Essas respostas não vinham em palavras, mas nos gestos contidos, nos corredores longos demais, no quarto da esposa que permanecia intocado como um memorial proibido. Otávio Brandão construiu sua vida como construiu seus negócios, eliminando riscos, antecipando falhas, abafando qualquer sinal de fragilidade. A morte da esposa não o tornara mais sensível, tornara-o mais rígido. O menino percebeu isso cedo. Aprendeu a andar em silêncio, a falar pouco, a observar mais do que pedir. Naquela casa, sentimentos não eram proibidos oficialmente, mas nunca foram convidados a ficar. Foi nesse cenário que Marta chegou, sem alarde, sem histórias longas, sem exigir espaço. Apresentou documentos, respondeu perguntas objetivas e aguardou. Otávio mal levantou os olhos. Não a escolheu por empatia, nem por intuição. Escolheu porque ela parecia não ocupar lugar algum. Marta era discreta demais para incomodar, leve demais para alterar a ordem estabelecida. Exatamente o que ele precisava. Mas Marta via o que Otávio não via, ou fingia não ver. Via o peso nos ombros do menino quando cruzava a sala. Via o quarto fechado que ninguém mencionava. Via a solidão organizada daquele homem que acreditava mandar em tudo, mas não ousava entrar em certos cômodos da própria memória. O primeiro conflito não nasceu de palavras, nem de confrontos diretos. Nasceu do contraste. Otávio Brandão controlava o ambiente. Marta apenas observava. Ele impunha silêncio. Ela sabia escutá-lo. E sem perceber, ao permitir que Marta entrasse naquela casa, Otávio não havia contratado apenas uma babá. Havia aberto a porta para alguém que enxergava exatamente aquilo que ele passara anos tentando esconder. Antes de seguir, vale lembrar, histórias como a de Otávio Brandão não aparecem por acaso. Se você acredita que mudanças reais começam quando alguém decide encarar a própria dor, inscreva-se no canal e acompanhe relatos que falam direto com quem já viveu o suficiente para entender. Otávio Brandão sempre acreditou que o tempo obedecia a quem tinha disciplina suficiente para domá-lo. Reuniões começavam no minuto exato. Relatórios fechavam antes do prazo. A casa seguia rotinas rígidas que não admitiam desvios. Por isso, quando percebeu o primeiro atraso de Marta, não foi preocupação, foi irritação. 10 minutos. Apenas 10. Ele marcou mentalmente, sem dizer nada, como fazia com tudo que pretendia corrigir depois. Na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra. Sempre no mesmo horário. À meia-noite em ponto, Marta não estava onde deveria estar. Não havia passos apressados, portas rangendo, luzes acesas. Nada. A casa permanecia igual, imóvel, como se ninguém tivesse se movido. O menino dormia. Os corredores mantinham o mesmo silêncio treinado. Ainda assim, algo saía do lugar. Otávio começou a acordar antes do relógio. Não por insônia comum, mas por vigilância. Ficava de olhos abertos, contando os segundos, ouvindo a própria respiração, esperando o momento exato em que perceberia a ausência. Quando o ponteiro marcava meia-noite, levantava-se devagar, quase constrangido por estar andando na própria casa como um intruso. Na primeira vez, não a seguiu. Limitou-se a confirmar que Marta não estava no quarto do menino, nem na pequena sala de apoio onde costumava organizar as roupas. Na segunda, percorreu metade do corredor e voltou. Na terceira, decidiu ir até o fim. Não era curiosidade simples, era algo mais próximo de inquietação.
como se aquela ausência tocasse um ponto que ele preferia manter adormecido. Ele a viu dobrar o corredor que levava à ala antiga da casa, um trecho que raramente era usado, um espaço preservado não por carinho, mas por negação. Otávio diminuiu o passo, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Não havia pressa no caminhar de Marta. Não havia desvio. Ela parecia saber exatamente para onde ia. Quando a porta do quarto se abriu, Otávio parou a poucos metros. Aquele quarto permanecia intocado desde o funeral. As cortinas pesadas, a colcha perfeitamente estendida, o perfume leve que insistia em ficar. Ele jamais entrava ali, nem mesmo para arrumar, nem para conferir. Era o único espaço da casa onde o controle não entrava. Marta entrou sem acender a luz. A claridade mínima do corredor desenhava sua silhueta. Otávio se manteve na sombra, com uma sensação estranha no peito, algo entre invasão e medo. Ele a viu ajoelhar-se ao lado da cama. Não havia objetos nas mãos, nenhum gesto ensaiado, apenas o corpo curvado, os ombros caídos, a cabeça baixa. O silêncio era absoluto. Não havia murmúrios, nem palavras, nem movimentos repetitivos. Apenas o tempo passando. Otávio percebeu então as lágrimas. Não um choro descontrolado, mas um escorrer contido, como quem já chorou demais na vida e aprendeu a fazer isso sem chamar atenção. Marta não tocava em nada, não acariciava a colcha, não olhava fotos. Permanecia ali como alguém que vigia uma dor alheia. Otávio sentiu o estômago contrair. Não era raiva, não era desconfiança. Era algo mais profundo, mais desconfortável. Por que aquela mulher chorava naquele quarto? Por que se colocava naquele lugar que ele próprio evitava? Marta não conhecera sua esposa, não participara da história daquela casa. Ainda assim, ajoelhava-se ali como se tivesse sido convidada por algo invisível. Ele recuou sem fazer ruído. Voltou ao quarto e passou o resto da noite acordado, com a imagem gravada nos olhos. No dia seguinte, observou Marta à distância. Ela seguia a rotina normalmente. Preparava o café do menino, organizava os brinquedos, respondia com educação quando questionada. Não havia sinal de cansaço excessivo, nem de tristeza aparente. Se alguém a olhasse por alguns minutos, não perceberia nada além de uma funcionária dedicada. Na noite seguinte, Otávio repetiu o ritual. E na outra, sempre o mesmo horário, sempre o mesmo quarto, sempre o mesmo silêncio. A regularidade começou a incomodá-lo mais do que qualquer irregularidade. Não havia erro para corrigir, não havia falha visível, havia algo acontecendo fora do alcance dele, e isso o deixava desarmado. Otávio Brandão já enfrentara crises públicas, processos milionários, denúncias que ameaçaram ruir sua reputação. Nada daquilo o fizera sentir o que sentia agora. Ajoelhar-se em silêncio em um quarto não era crime, não era ameaça, não era algo que ele pudesse enquadrar. Ainda assim, aquela cena o perturbava mais do que qualquer escândalo corporativo. Ele começou a se lembrar da esposa, não das últimas semanas, nem do hospital, nem do dia do enterro. Lembrou-se de momentos simples, a forma como ela ajeitava os livros antes de dormir, o jeito como parava no corredor para ouvir o filho respirar. Memórias que ele empurrara para longe voltavam sem pedir licença, trazidas por uma mulher que não falava quase nada. Na quinta noite, Otávio não voltou para o quarto imediatamente. Encostou-se à parede do corredor, sentindo o peso do próprio corpo. O controle que sempre o sustentara parecia inútil ali. Não havia contrato, nem cláusula, nem estratégia possível para lidar com o que via. Ele percebeu então que não estava observando Marta, estava observando a própria incapacidade de entrar naquele quarto. Quando Marta saiu, minutos depois, levantou-se com calma, limpou o rosto com as costas da mão e fechou a porta com cuidado. Ao passar por Otávio, parou. Não por surpresa, como se soubesse que ele estava ali desde o início. Eles se olharam por alguns segundos. Não houve pedido de desculpas, não houve explicação, apenas um reconhecimento silencioso. Otávio abriu a boca, mas nenhuma pergunta saiu. Marta inclinou levemente a cabeça, um gesto quase imperceptível, e seguiu pelo corredor. Ele ficou ali, sozinho, encarando a porta fechada do quarto da esposa, com a sensação de que algo essencial havia sido deslocado dentro dele.
Pela primeira vez em muito tempo, Otávio Brandão percebeu que não era a casa que guardava segredos. Era ele. Otávio Brandão não dormiu naquela noite. Permaneceu sentado na poltrona do escritório, com a porta entreaberta, observando o corredor escuro, como se ele pudesse, a qualquer momento, devolver alguma resposta. O silêncio da casa parecia diferente desde que vira Marta ajoelhada naquele quarto. Não era mais um silêncio obediente, era um silêncio que observava de volta. Na manhã seguinte, Otávio decidiu que não permitiria que aquilo se prolongasse. Não por raiva, nem por medo de algo concreto, mas porque a ausência de explicações o colocava em um território que ele não dominava. Chamou Marta após o café. Não levantou a voz. Não fechou a expressão. Pediu que se sentasse à mesa da sala menor, onde costumava tratar de assuntos práticos. Marta sentou-se sem hesitação. As mãos repousaram sobre o colo. O rosto estava sereno, como alguém que já esperava aquela conversa. Otávio foi direto. Perguntou por que ela entrava naquele quarto todas as noites. Não mencionou lágrimas. Não mencionou o horário. Apenas esperou. Marta não se defendeu. Não pediu desculpas. Não tentou suavizar o gesto. Disse que não rezava. Não no sentido que as pessoas costumavam entender. Explicou que não havia fé envolvida, nem pedidos, nem esperança de intervenção divina. Aquilo que fazia à meia-noite não tinha destinatário celestial. Ela disse que era disciplina. Otávio franziu a testa. Marta continuou. Falou que algumas dores, se não forem encaradas de frente, se transformam em outra coisa. Raiva, indiferença, rigidez. Disse que ajoelhar-se era uma forma de permanecer, de não fugir quando o corpo inteiro pedia para ir embora, de aceitar a existência daquilo que não pode ser corrigido. Otávio ouviu em silêncio. Aquela explicação não encaixava em nada que ele conhecia. Não era justificativa, não era desculpa, não era provocação. Era apenas uma exposição calma de algo íntimo demais para ser usado como argumento. Ela disse que escolheu aquele quarto porque ali havia uma dor preservada, uma dor que ninguém tocava. Não era sobre a esposa dele, era sobre o que aquele espaço representava, um lugar onde o sofrimento não fora empurrado para debaixo de compromissos ou relatórios. Otávio perguntou então por que ela chorava. Marta demorou alguns segundos antes de responder. Não desviou o olhar. Disse que chorava porque sabia o que era entrar em um quarto vazio sabendo que quem deveria estar ali não voltaria. Disse que chorava porque reconhecia naquele silêncio algo muito parecido com o que carregava. Otávio sentiu o corpo enrijecer. Perguntou o que ela carregava. Marta falou do filho. Não usou diminutivos. Não romantizou. Disse o nome dele uma única vez. Disse a idade. Disse como era o sorriso. Depois, disse que ele morreu em um acidente que poderia ter sido evitado. Um erro que não aconteceu por acaso, mas por descuido acumulado, por decisões tomadas longe demais das consequências reais. Ela não citou a empresa, não precisou. Otávio já havia entendido antes mesmo de ela terminar a frase. Reconheceu a descrição, os detalhes, o tipo de falha. Reconheceu o padrão. Sentiu o impacto não como um golpe imediato, mas como algo que se espalhava lentamente pelo peito. Ele esperou a acusação. Esperou o tom mudar. Esperou o pedido de justiça, o nome dito em voz alta, o olhar carregado de cobrança. Nada veio. Marta disse que não buscava reparação ali, que já tinha aprendido que dinheiro não devolve presença, que processos não reorganizam a vida depois que ela se quebra. Disse que não viera àquela casa para ajustar contas, nem para provocar culpa. Otávio perguntou por que então permanecia ali. Ela respondeu que algumas pessoas escolhem o ódio porque ele dá direção. Outras escolhem o perdão porque ele exige permanência. Disse que perdoar não era absolver, era não permitir que a própria dor se transformasse na única identidade possível. Otávio sentiu o corpo enrijecer. Perguntou o que ela carregava. Marta falou do filho. Não usou diminutivos. Não romantizou.
Disse o nome dele uma única vez. Disse a idade. Disse como era o sorriso. Depois, disse que ele morreu em um acidente que poderia ter sido evitado. Um erro que não aconteceu por acaso, mas por descuido acumulado, por decisões tomadas longe demais das consequências reais. Ela não citou a empresa. Não precisou. Otávio já havia entendido antes mesmo de ela terminar a frase. Reconheceu a descrição, os detalhes, o tipo de falha. Reconheceu o padrão. Sentiu o impacto não como um golpe imediato, mas como algo que se espalhava lentamente pelo peito. Ele esperou a acusação. Esperou o tom mudar. Esperou o pedido de justiça, o nome dito em voz alta, o olhar carregado de cobrança. Nada veio. Marta disse que não buscava reparação ali, que já tinha aprendido que dinheiro não devolve presença, que processos não reorganizam a vida depois que ela se quebra. Disse que não viera àquela casa para ajustar contas, nem para provocar culpa. Otávio perguntou por que então permanecia ali. Ela respondeu que algumas pessoas escolhem o ódio porque ele dá direção. Outras escolhem o perdão porque ele exige permanência. Disse que perdoar não era absolver, era não permitir que a própria dor se transformasse na única identidade possível. Otávio sentiu algo ceder dentro dele. Não era alívio, era uma exposição desconfortável. A ausência de exigência o colocava diante de si mesmo sem qualquer escapatória. Não havia acordo a ser feito, não havia valor a ser transferido, não havia desculpa que resolvesse. Ele percebeu que sempre soubera separar perdas em números, relatórios, notas de rodapé. Pessoas eram impactos indiretos, consequências inevitáveis. Marta retirava essa proteção ao não pedir nada. O silêncio se instalou entre os dois. Não um silêncio hostil, um silêncio pesado, cheio de coisas que não tinham nome. Otávio se levantou, caminhou até a janela e permaneceu ali por alguns instantes. Quando voltou, a postura rígida parecia menos sustentada. Ele disse que nunca pensara no depois, no que acontecia com as famílias. Disse que acreditava que cumprir exigências legais bastava. Marta não respondeu, não discordou, apenas permaneceu. Otávio perguntou se ela o odiava. Marta balançou a cabeça. Disse que o ódio exige energia demais quando se está tentando continuar vivo. Disse que preferira gastar essa energia permanecendo inteira, mesmo quebrada. Ele sentiu os olhos arderem. Não chorou, não naquele momento, mas percebeu que algo essencial havia sido deslocado. A oração que não pedia nada havia feito nele o que nenhuma ameaça, nenhuma denúncia, nenhum escândalo conseguira fazer. Quando Marta se levantou para sair, Otávio não a interrompeu, apenas a observou caminhar até a porta. Antes de sair, ela disse que continuaria indo ao quarto à meia-noite se ele permitisse, não como desafio, como honestidade. Otávio assentiu. Ficou sozinho na sala, com a sensação de que, pela primeira vez, alguém havia se aproximado de sua culpa sem tentar arrancar nada dela. E isso, mais do que qualquer acusação, o deixava sem defesas. Otávio Brandão passou os dias seguintes tentando reorganizar o que sentia do único modo que aprendera a fazer, transformando tudo em ação concreta. Mandou revisar contratos antigos, solicitou relatórios de segurança, pediu levantamentos jurídicos sobre acidentes passados. Falou em fundos de compensação, em auditorias independentes, em doações direcionadas. Para ele, movimento sempre foi sinônimo de solução. Parar significava perder o controle, e ele não sabia existir sem isso. Chamou Marta para conversar novamente. Apresentou as medidas com voz firme, quase técnica. Disse que estava disposto a reparar danos, a assumir responsabilidades, a corrigir falhas. Falou como falava em reuniões decisivas, esperando reconhecimento pela iniciativa. Marta ouviu com atenção, sem interromper, sem alterar a expressão. Quando ele terminou, ela agradeceu. Apenas isso. Não houve aprovação nem recusa imediata. Depois disse, com calma, que não precisava de nada daquilo. Não por desprezo,
mas porque aquele tipo de gesto não alcançava o ponto que realmente importava. Otávio insistiu, disse que não se tratava de caridade, mas de justiça. Marta respondeu que justiça não se constrói apenas com reparações externas. Disse que o que a mantinha ali não era a expectativa de compensação, mas a necessidade de ver se ele conseguiria permanecer diante de si mesmo sem transformar tudo em um acordo. Ela disse que contratos criam distâncias seguras, que relatórios organizam culpas, que dinheiro encerra conversas cedo demais, e que naquele caso, encerrar rápido demais seria apenas repetir o padrão que causara tantas perdas. Otávio sentiu o impulso de argumentar, de explicar, de provar que estava fazendo o que era correto, mas algo o conteve. Talvez o tom dela, talvez o fato de que Marta não parecia esperar mudança alguma. Ela não exigia, apenas colocava diante dele uma possibilidade incômoda, olhar para si sem escudos. Enquanto isso, a casa mudava de forma quase imperceptível. O menino começou a procurar Marta com mais frequência, sentava-se ao lado dela sem pedir, passava a observá-la enquanto organizava os brinquedos, enquanto lia, enquanto permanecia em silêncio. Marta não forçava a interação, não fazia perguntas excessivas, apenas estava ali. Otávio observava à distância. No início, sentiu alívio. O filho parecia mais calmo, mais atento. Depois, sentiu algo diferente, um desconforto que não sabia nomear. Não era medo de perder espaço, era a constatação de que havia um espaço que ele nunca ocupara. Ele percebeu que Marta oferecia ao menino algo que não exigia desempenho, não pedia respostas rápidas, não cobrava comportamentos específicos. A presença dela não vinha acompanhada de expectativas, e isso criava um tipo de segurança que Otávio jamais soubera oferecer. O ciúme surgiu de forma silenciosa, não romântico, existencial. Era o incômodo de ver alguém alcançar o filho por um caminho que ele nunca aprendera a percorrer. Otávio sempre acreditara que prover era o mesmo que cuidar. Marta desmontava essa crença apenas existindo. Em uma tarde, encontrou o menino dormindo no sofá com a cabeça apoiada no colo de Marta. Ela estava imóvel, segurando um livro aberto sem ler. Otávio parou na porta. Sentiu uma fisgada no peito. Aquela cena não era extraordinária. Justamente por isso o atingia. Ele nunca se permitira algo tão simples. Naquela noite, Otávio tentou conversar com o filho. Sentou-se ao lado dele, perguntou sobre o dia. O menino respondeu com poucas palavras. Olhava para o chão. Otávio insistiu, sentindo a frustração crescer. Marta, da cozinha, observava em silêncio. Não interferiu. Otávio levantou-se antes que a conversa se tornasse cobrança. Caminhou pela casa sentindo o peso de algo que sempre evitara reconhecer. Ele não sabia permanecer. Sempre fizera algo, resolvera algo, corrigira algo. Estar ali, sem função clara, o deixava exposto. Na madrugada, passou pelo corredor antigo. A porta do quarto da esposa estava fechada. Ele parou diante dela. Pela primeira vez desde a morte, tocou na maçaneta sem abrir. Apenas segurou. Lembrou-se das palavras de Marta sobre permanecer diante da dor sem fugir. Percebeu o quanto evitara exatamente isso. No dia seguinte, chamou Marta novamente. Disse que estava tentando entender o que ela queria dele. Marta respondeu que não queria nada, que o que estava acontecendo não era sobre ela. Era sobre ele decidir se continuaria escondendo-se atrás de ações ou se suportaria a própria imagem sem filtros. Ela disse que o perdão não era algo que ela concedia, era algo que ele precisava aprender a sustentar. Que se ele transformasse aquilo em alívio rápido, nada mudaria de verdade. O perdão, quando não vira confronto, vira apenas mais um recurso para seguir igual. Otávio sentiu o peso dessas palavras durante dias. Observava o filho, observava Marta, observava a si mesmo. Percebia os impulsos de controle surgirem o tempo todo. Vontade de interferir, de corrigir, de se impor. E, aos poucos, começava a contê-los.
Em uma manhã, viu o menino recusar um compromisso social sem medo de desapontá-lo. Em outra, percebeu que ele começara a falar um pouco mais quando não era pressionado. Pequenas mudanças, que não vinham de regras, mas de espaço. Otávio começou a se perguntar quando fora a última vez que alguém ficara com ele sem esperar nada em troca, sem exigir desempenho, sucesso ou decisão. A resposta o desconcertou. O perdão ali não trazia conforto. Funcionava como um espelho implacável. Mostrava-lhe um homem eficiente, poderoso, admirado e profundamente ausente. E diante desse reflexo, Otávio Brandão entendia que não havia contrato capaz de protegê-lo. Otávio Brandão demorou a perceber quando a presença de Marta deixou de ser apenas confronto e passou a ser algo mais delicado. Não houve um instante específico, nenhum gesto que pudesse ser apontado como início. Foi um acúmulo silencioso, um olhar sustentado por tempo demais, uma conversa interrompida sem desconforto. A constatação de que, ao entrar em certos cômodos da casa, ele já não sentia a urgência de sair. Eles não falavam sobre sentimentos, não havia espaço para confissões precipitadas. O que existia era uma espécie de reconhecimento mútuo, quase discreto demais para ser notado. Ambos sabiam que carregavam ruínas diferentes, mas igualmente profundas. E havia algo de honesto em não tentar consertar o outro. Otávio começou a mudar de maneira quase imperceptível. Passou a chegar mais cedo em casa, a dispensar reuniões que antes consideraria inadiáveis. Sentava-se com o filho sem agenda definida. Às vezes apenas permanecia ali. Marta observava essas mudanças sem comentar. Não elogiava, não cobrava. Permitira-se confiar no tempo. Entre eles, os diálogos tornaram-se mais frequentes, mas nunca excessivos. Conversavam sobre coisas simples, o cotidiano, pequenos episódios do passado contados sem drama. Otávio falou da infância rígida, do pai distante, da ideia de que fraqueza precisava ser eliminada cedo. Marta falou do filho com cuidado, sem idealização. Disse que aprendera a sobreviver antes de aprender a sentir. Não havia promessas. Nenhum dos dois parecia interessado em grandes declarações. Talvez porque ambos soubessem que palavras amplas demais não suportariam o peso do que carregavam. O que surgia entre eles era feito de gestos mínimos, um café deixado pronto, um silêncio respeitado, um olhar que não se desviava quando a dor aparecia. O menino percebeu a mudança antes de qualquer um. Passou a circular com mais leveza pela casa. Já não se recolhia tão rápido. Às vezes sentava-se perto do pai sem receio. Outras permanecia com Marta, mas agora sem a sensação de substituição. Havia espaço para todos. Otávio observava o filho e entendia, aos poucos, que presença não se impõe, se oferece. E isso exigia algo que ele sempre evitara: vulnerabilidade. Marta não lhe ensinava diretamente. Apenas existia de um modo que tornava impossível ignorar o contraste. O ponto de virada não aconteceu dentro da casa. Veio quando Otávio decidiu falar publicamente. Não por pressão jurídica, não por ameaça de exposição. Escolheu fazê-lo em um evento corporativo, diante de acionistas, parceiros e representantes da imprensa. Marta soube apenas horas antes. Não tentou impedir, não incentivou. Apenas escutou. Otávio subiu ao palco com um discurso preparado, mas desviou-se dele logo no início. Falou de responsabilidade, mas não como conceito abstrato. Falou de escolhas feitas longe das consequências reais. Admitiu falhas sem buscar atenuantes. Citou perdas humanas sem transformar números em escudos. Não mencionou Marta. Não citou o filho dela. Não dramatizou. Assumiu a própria culpa como quem retira uma armadura em público. Disse que nenhuma reparação financeira seria suficiente, mas que a recusa em reconhecer a própria participação seria ainda mais danosa. Não pediu aplausos, não buscou absolvição. Marta assistiu à transmissão sozinha, em casa.
Pela primeira vez desde a morte do filho, sentiu que o corpo cedia. Chorou sem tentar controlar. Não era alívio pleno, era algo mais próximo de descanso. Permitiu-se não ser forte o tempo todo. Permitiu-se sentir a fadiga de anos sustentando-se sozinha. Quando Otávio voltou naquela noite, encontrou a casa em silêncio. O menino dormia. Marta estava sentada na sala com os olhos ainda marcados. Eles se olharam por alguns segundos, como tantas vezes. Não houve perguntas imediatas. Não houve comemoração. Otávio sentou-se ao lado dela. Disse apenas que fizera o que precisava ser feito. Marta assentiu. Pela primeira vez, apoiou a cabeça no ombro dele. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Não era dependência, era confiança. O romance não se construiu a partir daquele gesto. Ele já existia antes, nos intervalos, nos silêncios, na recusa de ambos em usar o outro como salvação. O que havia ali era reconhecimento. Duas pessoas que sabiam que não seriam inteiras de novo, mas poderiam ser honestas. Eles não se prometeram eternidade. Não falaram em futuro distante. Concordaram apenas em caminhar com atenção, em não usar o outro como fuga, em permanecer quando fosse possível. O quarto da esposa de Otávio deixou de ser interditado, não por esquecimento, mas por integração. Ele entrou naquele ambiente pela primeira vez sem pressa, não para reorganizar, mas para aceitar. Marta não o acompanhou naquela ocasião. Respeitou o tempo dele, respeitou o espaço. O menino começou a chamar o pai com mais frequência, não por obrigação, por vontade. E Otávio respondeu, mesmo quando não sabia exatamente como. Aprendeu que estar presente nem sempre exige palavras certas. Às vezes basta não sair. O amor que nasceu entre Otávio e Marta não apagou o passado, não transformou perdas em aprendizados convenientes. Tornou o que foi vivido habitável, um lugar onde a dor podia existir sem dominar tudo. Eles seguiram, não como duas metades que se completam, mas como pessoas quebradas que escolheram não se esconder mais. E naquele espaço de imperfeição assumida, descobriram que era possível construir algo que não precisava ser grandioso para ser verdadeiro. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui, cada relato é um convite silencioso para olhar a própria vida com mais honestidade, coragem e humanidade.